Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender sobre o volume do cilindro. Para calcular o volume do cilindro, nós vamos precisar fazer o cálculo da área do círculo, para daí a gente calcular o seu volume, porque o volume é igual à área do círculo multiplicado pela altura. Ou seja, praticamente a mesma regra do cálculo do volume do prisma. Você precisa primeiro calcular a área da base para depois multiplicar pela altura. Como a nossa base aqui é um círculo, então por isso que a gente precisa calcular a área do círculo. A fórmula da área do círculo é essa daqui, onde π é o nosso número, né, 3,14 aproximadamente, e o R é de raio. Então, vamos fazer o cálculo aqui desse cilindro. Então, vamos calcular primeiro a área do círculo. Então, é π vezes R ao quadrado. O π a gente geralmente, né, coloca aproximadamente 3,14, vezes o raio, neste caso aqui, é 2. Então, 2 elevado ao quadrado, que faz parte da nossa fórmula. Primeiro, a gente precisa calcular a potência. Então, vou repetir aqui o 3,14 e vou resolver a potência. Então, 2 ao quadrado vai dar 4. Para daí eu resolver essa multiplicação do 3,14 vezes 4. Observe que tem vírgula, né? Então, precisa prestar bastante atenção na vírgula. Então, 4 vezes 4 dá 16, sobe o 1, 4, com 5, 4 vezes 3, 12. Duas casinhas, uma, duas. Então, a área do círculo deu 12,56 centímetros quadrados. Só que o que está pedindo aqui? Aqui está pedindo o volume. E o volume do cilindro é a área do círculo vezes a altura do prisma. Então, a área do círculo, a gente acabou de calcular, é 12,56 vezes a altura, que nesse caso aqui, ó, é a altura do cilindro, que é 4. Então, 12,56 vezes 4. 4 vezes 6 dá 24. 20 com 2, 22. 8 com 2, 10. 4 com 1, 5. Lembrando das duas casinhas, 1, 2. Então, vai dar 50,24 centímetros cúbicos, porque agora a gente calculou o volume do cilindro. Olha o nosso próximo exemplo. Também um cilindro, né? Lembra que a gente precisa primeiro calcular a área da base, que no caso é um círculo. E a área do círculo é π vezes raio ao quadrado. Observe que neste desenho, olha só a medida que ele está dando. Ele está dando o diâmetro, certo? Ele está dando aqui, ó, que o diâmetro, que é essa corda maior aqui que está passando pelo centro do círculo, o diâmetro é 6. Então, para a nossa fórmula, nós vamos ter que pegar a metade, né? Porque o raio é a metade do diâmetro. Então, o raio vai ser 3. Então, prestar atenção na hora de resolver. O π, lembra que a gente troca por 3,14 vezes o raio, que é 3. Então, 3 ao quadrado. Lembra que resolve primeiro a potência. Então, vou copiar aqui o 3,14 vezes e vamos resolver a potência. Lembra que 3 ao quadrado não é 3 vezes 2. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, 3,14 vezes 9. 9 vezes 4, 36. 9 com 3, 12. 9 vezes 3, 27, mais 1, 28. Duas casinhas, duas casinhas. Então, deu 28,26 centímetros quadrados. Agora sim que a gente vai calcular o volume, que basta, né, você multiplicar a área da base, né, que é a área do círculo, vezes a altura do prisma, do cilindro ali no caso, perdão. A área da base é 28,26 vezes a altura, que é 7. Então, 28,26 vezes 7. 7 vezes 6 dá 42. 7 vezes 2 dá 14. Mais 4, 18. 7 vezes 8, 56. Mais 1, 57. 7 vezes 2, 14. Mais 4, 19. Pula duas casinhas, né? Então, o nosso volume deu 197,82
centímetros cúbicos. Então, para calcular o volume, né, do cilindro, basta multiplicar, fazer, né, o cálculo da área do círculo, que é esta fórmula, e daí só multiplicar pela altura. Espero que vocês tenham compreendido. Até mais. Tchau!